Olhando em volta, nosso protagonista percebeu que se encontrava em problema, pois já estava cercado pelos ratos. As três criaturas demonstraram inteligência suficiente para cercar um humano e ter vantagem. Entretanto, mesmo nessas condições desfavoráveis, nosso protagonista já estava preparado, e o sistema começou a fazer a verificação do status de medo e confusão. Enquanto isso, nosso protagonista partia para atacar o rato, e o sistema indica que, devido à habilidade de super foco, o medo e confusão foram anulados. Dando uma escudada no rato, nosso protagonista diz que não pode nem piscar ou se desconcentrar, pois em sua vida passada ele presenciou muitos morrerem por pequenos deslizes. Vendo seu irmão rato ser atacado, os outros ratos partem para um ataque surpresa, e graças às condições da batalha, vemos nosso protagonista adquirir a habilidade de mente inabalável, o que aumenta todos os seus status. Dando um golpe para trás, ele manda um rato para longe, enquanto o outro é esmagado na parede, mas o outro logo é morto também com um golpe na cabeça. Nosso protagonista diz que agora, com o nível aumentado, será mais fácil reagir e acertar com mais facilidade. Logo, o sistema avisa que ele venceu 2 ratos gigantes, restando apenas um atrás. Por ver a morte de seus companheiros, o outro rato perdeu o juízo, deixando-o ainda mais idiota. Com sangue nos olhos, nosso protagonista manda o rato vir até ele de uma vez, e o rato já sem juízo corre rapidamente até ele. A única coisa que o esperava era um doce carinho do escudo do protagonista. Após o extermínio de pragas do labirinto, vemos uma porta que se abre, e dela nosso protagonista aparece com sua expressão séria de sempre. Logo percebemos que ele se encontra na Primavera da Vida, um lugar para os jogadores descansarem, onde nenhuma criatura pode pisar. O sistema logo parabeniza por ser o primeiro a descobri-la, e junto com as felicitações ele recebe um aumento de 1 ponto de inteligência e 2 pontos de mana. Agachando para tomar um gole de água, nosso protagonista diz que dentro do labirinto quase todas as áreas são perigosas, com exceção da loja do mercador e da Primavera da Vida. Após ingerir a água do lago, nosso protagonista retornou rapidamente ao seu melhor estado. Após isso, ele comenta que se sente refrescado e totalmente descansado, mas mesmo com essas vantagens, sua fadiga mental está aumentando, então ele terá que dormir um pouco. No outro dia, nosso protagonista levanta e verifica as notícias da comunidade. Olhando as mensagens, ele vê que tem pessoas que nem mesmo entraram no labirinto, enquanto outros estão irritados com a falta de informação ou estão apenas buscando um grupo para começar a caçar. Como nosso protagonista já previa, a maioria das mensagens são de jogadores solo, já que nos outros modos, os jogadores podem se encontrar pessoalmente para conversar. Enquanto verificava as mensagens, algo chamou sua atenção, e então vemos a ex-jogadora mais forte do mundo mandando mensagem como uma iniciante. Nosso protagonista até estranhou o modo de agir dela, pois a super forte Li Taion de antes agora está completamente confusa. Ele se recorda de ter visto antes a janela de status e percebe que ela talvez tenha sido apenas uma gatinha assustada desde sempre. Pensativo, nosso protagonista diz que só se passou um dia desde a abertura do labirinto, e segundo suas memórias, os jogadores solo só entraram no labirinto após um mês. Nesse momento, devem haver vários que ainda estão vivos. Lembrando de sua vida passada, nosso protagonista diz que as recompensas são proporcionais à dificuldade. Embora Li Taion tenha matado os chefes rapidamente e corrido para finalizar o labirinto, ela ainda se tornou a jogadora mais forte. Enquanto lembrava disso, uma mensagem é enviada para todos, onde ele simplesmente diz que o primeiro andar é somente controle de pragas. Nosso protagonista se pergunta o que vai acontecer, pois com um texto sem base como esse, seria meio difícil deles entrarem no labirinto. Mesmo pensando assim, ele não sabe como as pessoas podem reagir, pois no fim das contas, em sua vida passada, Li Taion foi a única jogadora solo do mundo. Pegando sua espada em mão, ele diz que é hora de começar. Vemos em sua mão um pedaço nojento de carne de rato gigante, e ele olha para aquilo com dúvida se precisa comê-lo ou não. Mas pensando no objetivo, não tem jeito,
e contrariando nossas expectativas, ele come a carne do ratão, o que no final leva a uma intoxicação alimentar e um estado deplorável. O status de intoxicação alimentar diminui sua vida constantemente por 2 dias, e a menos que consuma poções de cura ou de vida, você acabará morto, fazendo dessa uma situação severa para novos jogadores. Pensando nisso, outros jogadores que já sofreram disso avisaram a todos para cozinhar antes de comer. Mas nosso protagonista não liga para isso e continua a comer mesmo assim. Em seus pensamentos, ele diz que a comida é muito escassa no labirinto, e mesmo que existam rações de emergência nas lojas, seu preço é extremamente alto. Então, eventualmente, em algum momento será necessário comer carne de monstros. Como o espaço é limitado, há momentos em que será necessário comer carne crua, e se estiver com intoxicação em um lugar como esse, é o pior que pode acontecer. Após repetir esse processo, vemos que nosso protagonista já está ficando de bucho cheio. E, para nossa surpresa, o sistema aparece mais uma vez, avisando que devido a ter passado por diversas doenças, a habilidade contínua de resistência a doenças foi adquirida, o que provavelmente era o objetivo de nosso protagonista esse tempo todo. Graças a essa habilidade, as coisas serão diferentes. Nosso protagonista pensa que, conforme sua proficiência com essa habilidade aumenta, intoxicação alimentar não será mais um problema. Ele logo vai partir para conseguir a próxima habilidade, caminhando pela água um pouco relutante. Diz que não gosta bem um pouco disso, e então vemos ele mergulhando a cabeça profundamente na água. O sistema logo informa que ele está incapaz de respirar, mas mesmo sentindo dor, nosso protagonista se mantém embaixo d'água. Nesses momentos, ele se lembra que ouviu falar que o afogamento é a pior maneira de morrer. Submergindo do lago, nosso protagonista estava ofegante e desesperado, e o sistema mais uma vez avisa que ele esteve perto de morrer sem respirar, liberando a habilidade Fôlego Imortal. Devido a sentir-se quase morrendo, ele também recebeu a habilidade Por um Fio. Ofegante e pálido pela quase morte, nosso protagonista todo molhado espera que funcione. Torcendo suas roupas, ele pensa sobre sua nova habilidade, pois poder prender a respiração pelo dobro do tempo será muito útil em locais onde haja veneno no ar. Ele diz que já que é necessário estar perto da morte para receber essa habilidade, poucos a possuem, mas junto com ela é possível conseguir a habilidade Por um Fio de brinde. Para ele, não foi tão ruim. Após olhar suas habilidades, ele percebe que sua habilidade de Linha da Morte já está em mais de 50% de proficiência, o que o faz pensar que a habilidade pode ter herdado essa porcentagem de sua vida passada por estar conectada à sua mente. No entanto, parece pouco provável, pois caso isso fosse verdade, as outras não estariam em 1%. Isso deixa realmente confuso e sem saber o que é. Deixando de lado, ele diz que frequentemente acontecem coisas estranhas no labirinto e que não dá para tentar ficar explicando essas coisas, pois há várias habilidades que ele mal pode esperar para conseguir. De volta na comunidade do labirinto, vemos jogadores diferentes questionando os métodos de nosso protagonista para concluir o primeiro andar. Nosso protagonista então tenta convencer o jogador Con-Yo de que os riscos trazem resultado equivalente. Ele pergunta se Con não ouviu falar disso antes de entrar na torre, mas Con-Yo, todo cabisbaixo, diz que realmente não consegue fazer isso. Nosso protagonista, sem insistir muito, diz para que ele não reclame depois. Voltando para a primavera da vida, nosso protagonista está concentrado em seu treinamento. Uma aura azul é emanada de seu corpo, e sua habilidade Por um Fio é ativada. Enquanto treinava, nosso protagonista explica que combinar coisas é a chave para ganhar habilidades. Por exemplo, quando certas habilidades coincidem com a situação, uma nova habilidade pode ser ganha. Ele começa uma sequência de vários golpes na intenção de obter alguma coisa. Sua habilidade Por um Fio lhe permite permanecer o dobro de tempo treinando, mas é severamente limitada quando ele está parado. Após mais uma bela sequência de golpes, nosso protagonista já estava cansado e ofegante do treinamento, mas seus esforços geraram resultado, pois o sistema anunciou a aquisição da habilidade de Ataque Por um Fio, e graças a essas habilidades,
Ele também recebeu um título por alcançar 10 habilidades, recebendo o título de jogador habilidoso. Vendo seus resultados incríveis, nosso protagonista abre um sorriso depois de muito tempo. Ele então nos explica um pouco de suas habilidades e diz que pode ler os movimentos dos ratos gigantes, assim como os movimentos dos humanos. Agora, com a habilidade Ataque por um Fio, o ritmo da batalha seria diferente. Essa foi uma habilidade que ajudou muito nosso protagonista em sua vida passada. Ele ativa seu sistema para verificar algo. Segundo os relatos de Lee Tae-yong, ela estava com 13 pontos de agilidade após passar o primeiro andar, mas nosso protagonista demonstra ser mais rápido, pois ele já tinha 21 pontos de agilidade. Saindo da primavera da vida, nosso protagonista diz que lentamente criará suas habilidades, principalmente as principais, e ele explica a importância das habilidades principais. Elas podem valer muito mais do que 10 habilidades básicas ou até superar uma grande diferença de status. Por exemplo, as habilidades de adição e multiplicação, ou mesmo o julgamento absoluto que pode discernir elementos ocultos, e também tem a anulação de ataque que elimina o resultado de um ataque, ou a pausa temporal que para o tempo à sua volta. Todas essas são habilidades principais, e ter uma delas pode dar uma vantagem gigante sobre jogadores do mesmo nível. Ouvindo os ratos, nosso protagonista equipa seu escudo e continua a falar das habilidades principais. Ele diz que os meios para conseguir as habilidades principais são meio diferenciados. Por exemplo, a vigilância completa pode ser obtida após evoluir a habilidade de detecção umas 2 ou 3 vezes. No entanto, a preocupação de nosso protagonista é que talvez haja alguma habilidade que possa ser conseguida no primeiro andar e que pode se tornar mais difícil obter no futuro. Após o barulho anterior, um rato gigante surge, e nosso protagonista só pensa que precisa conseguir logo essas habilidades. Após a investida, o rato morde a perna de nosso protagonista, dando 4 de dano, e nosso protagonista permanece sério vendo a cena do rato morder, enquanto sua vida constantemente é drenada pelas mordidas do rato. Nosso protagonista diz que o rato está mordendo com muita força porque acha que ele não pode se defender, e enquanto isso, ele está esperando sua vida baixar mais. Após muitas mordidas do rato gigante, o sistema avisa que ele está à beira da morte, o que parece não o afetar de maneira alguma. Ele esperava um pouco mais, e quando o sistema avisou pela segunda vez que ele estava prestes a morrer, nosso protagonista revida com um forte golpe de seu escudo. Vemos que suas proficiências aumentaram. Por um fio aumentou em 3%, e mente calma aumentou em 2%. O rato maluco então torna a atacar nosso protagonista, mas com o escudo, nosso protagonista se defende habilmente dos ataques. Por defender um ataque perfeitamente, ele recebe uma nova habilidade, uma habilidade ativa especial chamada de bloqueio, uma boa habilidade que anula ataques com um dano menor que uma certa quantia. Ele afirma que essa não é a que ele procurava. O rato persiste e continua a tentar bater em nosso protagonista, mas novamente ele é defendido. Vemos os pensamentos de nosso protagonista sobre uma habilidade chamada Resistir, que anula um dano que resultaria em morte e todo dano subsequente por um tempo. Em sua vida passada, ninguém havia conseguido essa habilidade além dele. Vemos uma lembrança onde Lee Tae-yong e Jeon estão curiosos sobre como nosso protagonista conseguiu essa incrível habilidade, e se perguntavam por que nosso protagonista era o único que a possuía. Então, recebemos uma breve explicação de como as habilidades podem ser obtidas no labirinto. Dentre os métodos, você pode recebê-la de alguém, ou caso você conquiste algo que os outros não puderam, você é recompensado com uma habilidade equivalente. O último método é reproduzir um efeito similar à habilidade. Ele faz um pequeno comparativo com a habilidade por um fio, que foi obtida ao prender a respiração. Brandindo sua espada com essa habilidade, ele ganhou o ataque por um fio. No entanto, se ele quiser aprender resistir, a habilidade que anula por completo o dano de um ataque que poderia matá-lo, é simples, pois ele precisa bloquear diversos ataques que o matariam. Após defender mais um ataque, o sistema diz que, por ele bloquear diversos ataques que levariam à sua morte, a habilidade de ativação condicional resistir foi adquirida,
e com um sorriso satisfatório em seu rosto, ele dá um golpe final no rato. Triunfante sobre o cadáver do rato, ele diz que essa é uma habilidade que pode salvar sua vida e que é uma grande burrice não ir atrás dela por medo. Voltamos às lembranças de nosso protagonista, onde as reações de choque de Lee Tae-yong e Jeon são mostradas, e logo em seguida, eles chamam nosso protagonista de Coleto Estranho. Enquanto lembra disso, nosso protagonista diz que pessoas que ouvissem isso agiriam assim, mas no labirinto, quem não arrisca não petisca. De volta na primavera da vida, nosso protagonista se agacha para beber água novamente e curar suas feridas. Após um momento, ele está analisando seus ganhos da sua jornada, e ele percebe que graças à última saída, ele aumentou bastante suas proficiências. Ele para ver se tem mais alguma habilidade que ele devesse aprender. Enquanto ele pensa se havia algo em suas mais de 200 habilidades que ele devesse aprender, um som é ouvido próximo a ele, e somos apresentados a um novo personagem bem excêntrico. O sistema diz que nosso protagonista encontrou a pessoa procurando Deus, e temendo o pior, nosso protagonista puxa seu escudo do inventário, o que é reconhecido positivamente pelo velho religioso. Nosso protagonista pensa rapidamente que ele não deve ser um monstro, pois eles não podem entrar na primavera da vida, então esse velho é um NPC. O velho pergunta a nosso protagonista se ele é um aventureiro, mas nosso protagonista parece não prestar atenção, pois os relatos de sua vida passada dizem que os NPCs do modo solo são psicopatas. Confuso, nosso protagonista pergunta o que seria um aventureiro, e o velho religioso responde que são aqueles que conquistam o labirinto. Nosso protagonista confirma a suposição do velho, e em meio a isso, ele lembra que em sua vida passada, Lee Tae-yong comentou sobre um velho cavaleiro que procurava por um deus. Logo uma cara de preocupação aparece em nosso protagonista, pois ele precisa lembrar o que ela havia dito depois, e que ele precisa se lembrar o quanto antes. No entanto, parece que já era tarde demais, pois o cavaleiro velhote já estava com um golpe prestes a acertar a cara de nosso protagonista. O velho então manda que nosso protagonista tente bloquear seu golpe, mas devido à velocidade assustadora do velhote, nosso protagonista está muito em choque para revidar, e ele só pode observar um grande punho vindo em sua direção a toda velocidade. Com o punho vindo em sua direção e as palavras sem sentido do velho, nosso protagonista tinha certeza de que não conseguiria desviar daquilo, pois a diferença de força era muito grande. Como já imaginávamos, ele levou um belo soco na cara que o fez voar para longe, deixando apenas um rastro roxo para trás. O velho olhava para nosso protagonista completamente surpreso, pois ele achava o feito de nosso protagonista incrível. Olhando para nosso protagonista todo arrebentado, ele diz que pensou que daria pelo menos 100 mil de dano, mas nosso protagonista recebeu apenas 30 mil, graças à ativação da habilidade Ataque Não Letal. Todo arrebentado no chão, nosso protagonista estava intrigado com esse velho que tinha acabado de destruir uma parede do labirinto com apenas um soco. Ele compara o velho ao porteiro e diz que nesse modo solo está cheio de monstros como eles. O velho sem vergonha diz ter ficado impressionado com nosso protagonista, pois ele havia bloqueado o ataque em uma fração de segundos e até mesmo largou o escudo para diminuir o dano. Nosso protagonista então fala que não podia só ficar parado e levar um soco, o que o velho ri e confirma. O velhote estende a mão e diz que não planejava matar nosso protagonista, pois ele usou o ataque não letal, e ele afirma que mesmo se tivesse usado o ataque letal, isso não seria um problema para nosso protagonista, e nosso protagonista se surpreende pelo velhote ter percebido isso. O velho então ativa o discurso no jutsu e diz que ver nosso protagonista lutar com unhas e dentes pela vida enquanto está por um fio. O deixou impressionado, pois suas habilidades são impressionantes, e também nunca havia pensado que seu ataque seria refletido com seus atributos atuais. Ouvindo aquilo, nosso protagonista disse que sabia que os NPCs tinham consciência própria, mas esse velho poderia até mesmo entender de habilidade, e isso nem mesmo Lee Tae-yong sabia em sua vida passada. O velho então continua a falar, dizendo que se preocupava que nosso protagonista fosse um fracote, mas sua impressão estava errada, dizendo que nosso protagonista passou. E então ele pergunta o nome de nosso protagonista, o que logo lhe é respondido.
O velho então chama nosso protagonista pelo nome e diz que esse é um encontro feliz. Ele se apresenta como aquele que procura por Deus, e seu nome é Enzal. No momento seguinte, vemos um flash de memória de Li Taion em sua primeira vida. Ela estava na primavera da vida reclamando sobre os malditos ratos, e enquanto isso, alguém se aproximava por trás dela. Após ouvir o farfalhar da grama, ela se virou, mas já era tarde demais, pois o punho já estava bem na sua frente, mas subitamente parou antes de atingi-la diretamente. Enzal simplesmente disse que ela era uma fraca covarde, e antes que Li Taion pudesse se recuperar do choque, ele se foi, e futuramente ela falou a nosso protagonista que o homem velho só lhe deu um olhar de desprezo e logo após saiu. Mas a realidade atual se provava bem diferente do esperado. Nosso protagonista então não se conteve e pergunta por que ele atacava os outros e se isso era apenas para zombar dos fracos. Enzal então coçou a barba enquanto dizia que não se tratava disso. Ele é um paladino, e por que ele, um paladino, iria oprimir os fracos? E diz em seguida que aquilo foi para avaliar os visitantes, o que deixa nosso protagonista ainda mais confuso. O paladino então diz que faz isso para ver se eles têm o que é necessário para sobreviver aqui e se eles merecem seu reconhecimento, pois não há uma pessoa mais irritante do que as que não se conhecem, e positivamente, ele vira para nosso protagonista para dizer que ele passou com facilidade. E nosso protagonista só confirma, enquanto pensa que esse velho paladino avalia as pessoas de acordo com o senso de valor, então ele não tem por que ser um inimigo. Nosso protagonista pergunta para confirmar o nome de Enzal, e o velho logo confirma, dizendo que seu glorioso pai o deu esse nome. Nosso protagonista então começa a falar com ele sobre o Deus que ele está procurando e qual Deus seria esse. E então descobrimos que dentro do labirinto existem vários deuses. Eles são muitos e constantemente estão testando os jogadores e dando a eles recompensas. Mas a maioria dos jogadores desconhece sua existência, pois eles só aparecem no modo solo, e graças a Li Taion lhe dizer o quanto eles são horríveis, ele aprendeu muita coisa. Voltando à conversa, o velho Enzal diz que quanto mais pessoas souberem dela, melhor. Ele diz que serve a uma deusa chamada Levinenoth. Ele comenta que eles a louvavam do amanhecer ao entardecer chamando seu nome. Ela é uma deusa que se conecta com quem a ama, e que não existe outra deusa mais adorada do que ela no mundo. Mas devido à destruição de seu mundo, Enzal é o único que se lembra dela. Nosso protagonista pergunta se ele entrou no labirinto para procurá-la, o que é confirmado por Enzal. Mas até agora ele não encontrou nada sobre ela. Nosso protagonista diz que, graças a Li Taion, ele sabe onde essa deusa se encontra. Só que mesmo sabendo disso, há um problema, pois em sua vida passada quando Li Taion a encontrou, ela havia sido brutalmente morta. Mesmo conhecendo Li Taion, nosso protagonista sabia o que ela tinha passado, e se mesmo ela, que passou por incontáveis dificuldades, disse algo assim, ele se pergunta se deveria falar ao velhote sobre isso. Então, chega a vez do velho fazer perguntas, o que é confirmado pelo nosso protagonista, e a pergunta era simples, pois Enzal queria saber se nosso protagonista tinha pressa para sair do labirinto. Ele diz que não está com pressa, pois o objetivo de nosso protagonista é se tornar mais forte explorando e obtendo todas as recompensas. Então, Enzal pergunta a nosso protagonista se ele quer aprender a habilidade de Levinenoth dele, e nosso protagonista nem pensa duas vezes antes de aceitar, o que choca o velho completamente, pois nosso protagonista nem sequer hesitou, pois ele achou que levaria alguns minutos para receber uma resposta. E nosso protagonista disse que não tinha motivos para recusar. Em sua mente, nosso protagonista pensava que não havia motivos para recusar uma habilidade de um NPC que possui um poder tão forte. Nosso protagonista já pergunta o que isso vai custar, pois não existe almoço grátis, mas o velho diz para considerar isso como um pedido de desculpas, pois mesmo que isso fosse um teste, ele ainda usou da violência com uma pessoa que ele sequer conhecia, e que isso era um ataque que ele se arrependeria profundamente como paladino. Nosso protagonista sarcasticamente diz que seria mais fácil o velho não tê-lo atacado, mas o velho refuta, dizendo que isso se trata de outra coisa. E batendo no peito,
o velho diz que está oferecendo suas desculpas, pois nosso protagonista é merecedor, e caso não fosse assim, ele só teria cuspido nele e ido embora. Essa resposta faz nosso protagonista questionar sua sanidade. O paladino então diz que uma desculpa só com palavras não vale de nada, e sendo um aventureiro, ele sabe da importância das habilidades, e é por isso que ele está fazendo isso. E mais uma vez, nosso protagonista só confirma. Em sua mente, nosso protagonista diz que é mais fácil aprender a habilidade de um ataque não letal do que colocar sua vida em risco para isso, e o velho diz estar aliviado, pois ele quase desonrou os deuses com suas ações. Então o paladino velhote diz para começarem de uma vez, e tomando uma posição de batalha, ele diz para nosso protagonista tentar atacá-lo com esse escudo ridículo. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Se curtiram, peço a todos que deixem seu like e compartilhem para me ajudar a trazer ainda mais vídeos no futuro. E comentem aqui embaixo uma manhua que vocês querem para o próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.